bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Marcelo Chida, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 31 de março de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. No cenário externo, dados de atividade, PIB, PCI e guerra comercial direcionaram o rumo dos ativos. Quanto aos indicadores, destaque para a leitura final do PIB americano referente ao quarto trimestre de 2024, que apresentou uma aceleração em comparação com as primeiras leituras, registrando um aumento real de 2,4%. O PCI de fevereiro manteve o ritmo de aceleração tanto na passagem mensal quanto na anual. O índice avançou 2,7% de janeiro para 2,8% em fevereiro, também acima das previsões do mercado. No final da quarta-feira, Trump assinou uma ordem executiva impondo tarifas de 25% sobre a importação de veículos não fabricados no país a partir de 2 de abril. Ele também afirmou que as tarifas recíprocas previstas para a próxima semana terão como alvo todos os países e que estaria analisando tarifar produtos farmacêuticos, além de que deve anunciar taxas sobre o cobre nas próximas semanas. Na Europa, as leituras preliminares dos PMIs da região e Alemanha apontaram a indústria avançando e o setor de serviços desacelerando, porém ainda em patamar de expansão de atividade. No campo geopolítico, os investidores acompanharam o noticiário em torno do possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, a semana será marcada pela expectativa em torno das tarifas recíprocas pelo presidente Donald Trump, previsto para a próxima quarta-feira, 2 de abril. Os investidores estarão atentos a uma semana carregada de indicadores relevantes, com destaque para os dados de atividade do mercado de trabalho. Na zona do euro, o destaque será para os dados de atividade com as divulgações dos PMIs. Além disso, será divulgada as prévias de inflação ao consumidor que apontam para uma aceleração na passagem mensal. Na China, a expectativa é de que os PMIs possam arrefecer, embora ainda em cenário de expansão acima dos 50 pontos. E no Brasil, como foi a semana? A ata do Copom manteve o tom do comunicado, enfatizando que diante do cenário adverso para a convergência da inflação, de elevada incerteza das defasagens do ciclo de aperto monetário, o comitê prevê um ajuste menor na próxima reunião. A magnitude total do ciclo de aperto dependerá do compromisso com a convergência da inflação à meta e da evolução da inflação, especialmente dos componentes sensíveis à atividade econômica, política monetária, projeções, expectativas de inflação, hiato do produto e balanços de riscos. O IPCA 15 de março ficou em 0,64%, desacelerando ante a alta de 1,23% em fevereiro, abaixo da mediana do mercado, que era de 0,70%. A variação acumulada em 12 meses do IPCA 15 ficou em 5,26%, acima dos 4,96% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. E o governo central apresentou um déficit de 31,7 bilhões, contra estimativa de menos 30,2 bilhões em fevereiro. O governo federal publicou um decreto que dispõe sobre a execução orçamentária em 2025, com maior limitação na liberação de recursos ao longo do ano. O texto também restringe o uso de recursos provenientes da emissão de títulos do Tesouro Nacional, como forma de reduzir o risco da dívida pública. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Os agentes devem seguir de olho em eventuais novos sinais da atividade econômica, com destaque na semana para a produção industrial de 2/4, o que pode ajudar a incrementar o debate dos próximos passos da política monetária, em meio à sinalização do comitê que o ciclo de aperto monetário não está encerrado, que o próximo ajuste será de menor magnitude, indicando apenas a direção do próximo movimento devido à elevada incerteza. Também teremos o resultado do setor público de fevereiro e o GPDI de março. No mais, o mercado segue avaliando alguns temas, como a proposta do imposto de renda e consignado privado, encaminhados recentemente diante dos possíveis impactos do consumo, além dos receios de que as medidas compensatórias para o IR possam ser diluídas. E como tudo isso impacta pra gente na busca pela meta atuarial? Diante do exposto, esperamos uma semana com viés de cautela, com o dólar se fortalecendo frente ao real, em sintonia com os pares emergentes, a curva de juros agregando prêmios de risco na esteira da alta do dólar e das taxas dos treasuries, e Ibovespa embolsando parte dos ganhos, alinhado ao clima negativo das bolsas globais. Aproveitamos para informar a reabertura das captações do BB Espelho Renda Fixa Sul América SG Crédito Privado, unindo rentabilidade com investimentos sustentáveis. Enquadrado no artigo 75B, o fundo apresenta retorno acumulado de 125% do CDI desde o seu lançamento, já líquido de taxas e com baixa volatilidade. A aplicação inicial é a partir de 1 centavo, com cotização de aplicação em D+0 e crédito em conta de resgate em D+15.
E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com o seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura da FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.